Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. Nesse primeiro trimestre estamos estudando com a lição de adolescentes para 13 e 14 anos e no vídeo de hoje estamos estudando com a lição de número 10, que tem como tema Não despreze a sua adolescência. Nessa lição a gente vai entender um pouquinho sobre o jovem Timóteo, que desde cedo começou a dirigir uma igreja e ter a liderança dela em si mesmo. Ele liderou a igreja quando ainda era jovem. A gente vai falar um pouquinho sobre não desprezar a nossa mocidade ou a nossa adolescência, como alguns preferem chamar. Mas antes de entrarmos no nosso contexto da lição, a gente tem o nosso texto bíblico, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 6 ao 16. E o nosso destaque bíblico é 1 Timóteo, capítulo 4, nosso versículo 16 do nosso texto bíblico, que diz assim: Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que lhe escutam. Aqui a gente vê um pouquinho sobre propagar a palavra de Deus para outras pessoas e que você continue fazendo isso e ter cuidado com o que você está falando, porque muitas pessoas podem escutar e entender errado. Mas agora eu tenho um versículo de apoio para deixar, que tem um contexto bem parecido com o da lição, que se encontra em 1 Coríntios, o capítulo 9, o versículo 22, que diz assim: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Aqui também vai falar um pouquinho sobre salvação e sobre como podemos salvar pessoas ao propagar a palavra de Deus, não dependendo muito da forma que você está fazendo. Porque de alguma forma você vai estar salvando alguém quando está falando da palavra de Deus para algumas pessoas e essas pessoas a escutam. Mas agora, entrando mais na lição, a gente vai entender um pouquinho sobre como foi o ensino que Paulo deu a Timóteo naquele tempo, porque tinham pessoas que se afastaram e estavam falando coisas que eram erradas e que não estavam certas, de acordo com a palavra de Deus, e Paulo vai orientar Timóteo sobre isso. Paulo já havia advertido a igreja de Éfeso que após sua partida apareceriam lobos ferozes no meio dela que não teriam pena do rebanho. Agora, escrevendo ao jovem pastor daquela igreja, a profecia parece começar a se cumprir, pois de dentro daquela igreja começaram a surgir homens que abandonaram a fé e deram atenção a espíritos enganadores, hipócritas e mentirosos. Após descrever os falsos mestres, Paulo passa a aconselhar o jovem Timóteo, o que veremos agora. A gente vai ver um pouquinho agora sobre o que esses falsos mestres estavam falando de errado e como Paulo vai alertar isso para Timóteo. Diante da crescente apostasia em seus dias e das doutrinas mentirosas ensinadas pelos falsos mestres, Timóteo é desafiado a se comportar como um bom servo de Cristo Jesus, e para isso ele deveria ensinar fielmente a verdade de Deus à igreja que estava sob os seus cuidados, alimentando-se adequadamente da própria verdade que ensinavam. Para desmascarar os falsos mestres, era preciso conhecê-los, compreender suas doutrinas e implicações práticas para então denunciar e refutar seus ensinamentos. Afinal de contas, o povo precisava ser advertido sobre as falsas doutrinas, para não serem enganados. Grande era o desafio do jovem líder. Na história da igreja, de tempos em tempos, surgem falsos mestres disseminando seus falsos ensinos com o interesse de conquistar a mente e o coração de cristãos despercebidos. Quem já ouviu falar em famigerada teologia da prosperidade, também conhecida como confissão positiva, que ensina, dentre outros, como o poder da palavra falada e o direito inquestionável de o cristão ser rico e ter boa saúde. Tal ensino tem levado inúmeras pessoas a gritarem frases de efeito como eu determino, eu ordeno, eu trago à existência o que não existe, na tentativa de obrigar a Deus realizando a vida de alguém o que é profetizado pela fé.
Entretanto, as vidas de Jó, Jesus, Pedro, João, Tiago, Paulo e outras pessoas são a prova da falência e do equívoco de tais ensinos, pois esses homens tiveram uma vida simples, cheia de dor e de sofrimento, sem nenhuma ostentação. Não se esqueça da advertência do apóstolo ao jovem líder. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, porque querem tanto ter dinheiro, se desviarem da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Aqui, Paulo vai citar como esses falsos mestres estavam fazendo e como Timóteo devia agir de acordo com eles e que ele deveria ter cuidado e ser um bom servo para poder descobrir e dizer que aquilo estava errado de acordo com as coisas que eles estavam ensinando. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre exercícios espirituais. Aqui Paulo vai dar exercícios espirituais para que Timóteo continue fazendo e que ele comece a praticar durante o dia a dia. O segundo conselho de Paulo a Timóteo é: faça sempre exercícios espirituais. Certamente, o apóstolo tinha em mente a imagem de um esportista que antes de qualquer competição ia aliado a uma alimentação e um conhecimento aprofundado nas regras do jogo. Praticava regularmente exercícios físicos com a finalidade de se preparar para competir e, consequentemente, vencer a competição. Tal atleta precisava ter comprometimento, força de vontade e a concentração para não se desviar do foco. Semelhantemente, o cristão precisa dessas características para não se desviar da verdade e se enveredar no caminho do ensino falso, da religião falsa ou da vida falsa. Razão pela qual Paulo aconselha Timóteo a desenvolver o hábito de praticar regularmente exercícios espirituais que o tornem piedoso. Precisava correr em oração, se alimentar da palavra temperada com jejum e quebrantamento e se abastecer do pecado. Paulo bem sabia que a vida do jovem pregador era mais importante que sua pregação. Seus exemplos influenciaram mais que suas palavras. E para isso necessitaria dedicar tempo e energia em ações que o conduziram ao aperfeiçoamento do caráter e de conduta. Neste momento, ainda que rapidamente, vale uma reflexão sobre o devido cuidado com o corpo físico, tendo em vista que a nossa sociedade há uma supervalorização do corpo, da beleza, da aparência física. Como cristãos, não negamos o cuidado do corpo, aliás, nem poderíamos, pois para nós o corpo não é uma prisão para a alma, um pedaço da carne sem valor, mas um templo onde o Espírito Santo habita. Atitudes como alimentação saudável e exercícios físicos devem fazer parte da nossa rotina diária de todo e qualquer cristão, a fim de evitar doenças futuras. Entretanto, há que precisamos evitar e até combater a tristeza realidade do culto ao corpo, experimentando por alguns de nossos jovens. Por isso, cuidar do nosso corpo é mais que obrigação de todo cristão. Mas se a motivação não for glorificar a Deus, pecamos contra o Altíssimo e o corpo se torna um instrumento de idolatria. Como é possível observar, o próprio Paulo atribui algum tipo de utilidade ao exercício físico. Porém, quando comparado aos exercícios espirituais, percebe-se sua ineficácia em agregar benefícios eternos. Desta forma, Timóteo deve concentrar a maior parte do seu tempo exercitando-se em piedade, pois esta é proveitosa para tudo e seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Essa é uma boa oportunidade para você rever suas prioridades. Está na hora de você dedicar-se mais tempo à leitura da Palavra de Deus, à vida de oração e à comunhão dos santos. Aqui finalizamos o segundo ponto e aqui a gente vê alguns exercícios espirituais que Paulo descreve para Timóteo fazer diariamente, porque como ele tem a atitude dele influencia também tanto quanto a palavra que
que ele fala. As atitudes deles vão influenciar, porque se ele está fazendo alguma coisa errada e falando a palavra de Deus, eles vão pensar, ele faz isso e prega a palavra de Deus e isso é errado. Mas aqui eu vou deixar um auxílio que pode ajudar você no seu estudo, uma observação. Esse auxílio não está na lição, eu que estou deixando para ajudar você no seu entendimento. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que é exercitar a ti mesmo em piedade, que Paulo cita para Timóteo fazer diariamente. Isto é, dedicar-se na religião praticada. Esses que desejam ser piedosos precisam exercitar-se em piedade e ela requer constante exercício. O motivo é tirado de ganho da piedade. O ganho da piedade está muito ligado à promessa, e as promessas são feitas e estão relacionadas à vida de agora, mas especialmente à vida futura. No Antigo Testamento, as promessas eram quase sempre bênçãos temporais, mas no Novo são bênçãos espirituais e eternas. Se as pessoas piedosas recebem apenas poucas coisas boas na vida atual, receberão tanto mais na vida que há de vir. Precisamos não somente deixar de fazer o mal, mas aprender a fazer o bem. Eles que de fato são verdadeiramente piedosos não serão perdedores no final, independentemente do que aconteça com aqueles que satisfazem com o exercício corporal, porque a piedade tem a promessa. Aqui, isso daqui é um auxílio sobre o que é exercitar-se em piedade, que Paulo cita no nosso segundo ponto. E agora a gente vai entrar no nosso terceiro ponto, que tem como tema: não permita o desprezo. Apesar da sua pouca idade, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a prática de exercícios espirituais, aconselhando-o a não permitir ser desprezado pelo fato de ser jovem, antes a se comportar como alguém que Deus quer usar para influenciar outros e ser respeitado pelas pessoas, ou seja, sendo um exemplo de maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Afinal de contas, era o seu caráter e não a sua idade que legitimaram a sua liderança. Paulo aqui diz a Timóteo que ele não deveria se preocupar, se desprezassem ele, e que não deixasse isso só por causa da sua pouca idade, mas já estava em uma liderança de uma igreja. Continuando, Paulo estava aconselhando a Timóteo a ensinar com autoridade e em gentileza, evitando discussões inúteis, a se comportar como um representante de Jesus Cristo em toda a sua vida, a ensinar e agir como amor verdadeiro, a construir um ambiente saudável para que a fé em Cristo fosse anunciada e a viver de maneira íntegra e coerente. A partir do exemplo de Timóteo e do conselho do experiente Paulo, o adolescente cristão que da forma pejorativa tem sido chamado de aborrecente deve demonstrar às pessoas que seu comprometimento com Deus e com sua obra por intermédio de atitudes concretas. Com isso, não queremos dizer que você deve ser um adulto precoce que não se diverte, não tem conflitos decorrentes da faixa etária. Muito pelo contrário, entendemos que você deve ser um adolescente com A maiúsculo. Deus vive intensamente os dilemas, conflitos e alegrias da sua idade. Porém, evite as más companhias, as conversas indecentes e viva com responsabilidade, devoção e obediência a Deus. Seja radical em Jesus. Nesse nosso último ponto da lição, aqui a gente vai entender um pouquinho sobre Paulo não querer que ele se sentisse desprezado, Timóteo, não se sentisse desprezado só pela sua pouca idade, por ser um jovem e já está na liderança da sua igreja, e que ele tivesse firmeza, mas também não tivesse firmeza e fosse ignorante, mas tivesse gentileza na hora de propagar a palavra de Deus para outras pessoas. E agora, recapitulando o que a nossa lição nos trouxe. Nossa idade nunca foi e nunca será um problema ou obstáculo para Deus. Embora sejamos frutos de uma sociedade que não dá devido valor à criança, ao adolescente e ao idoso, isso não pode servir de desculpa para não viver uma vida para a glória de Deus. Afinal de contas, Deus é o maior interessado em usar pessoas que a sociedade subestiliza ou despreza.
Você é alguém muito especial para o Senhor. Permita que Ele use sua força, alegria, seu carisma, seu jeito de ser para alcançar outras vidas que estão perdidas no mundo. Você pode ser um instrumento de bênção na sociedade. Timóteo se colocou à disposição de Deus para honrá-lo e conseguiu ter uma boa liderança naquela igreja. Aqui a gente viu um pouquinho sobre como Paulo devia ensinar a Timóteo, como ele ensinou a Timóteo a se comportar na igreja, que ele fizesse exercícios espirituais e muitas outras coisas, tivesse um bom comportamento e uma boa aparência para as outras pessoas, com um bom comportamento e que não deixassem o desprezar só por causa da sua pouca idade. E sim por causa da sua inteligência também, não deixasse desprezar ele. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês em mais uma lição, em mais um vídeo. Agradeço a todos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Tchau!